Olá, meu nome é Daniel Paula e estarei apresentando o trabalho audiovisual, a disciplina de refrigeração e condicionamento de ar. Então, trata-se de um sistema de refrigeração em cascata que ele deve operar a fim de manter uma câmara frigorífica a menos 28 graus Celsius, no local onde a temperatura máxima é 28 graus Celsius, com umidade relativa coincidente de 57%. Então, para resolver as questões a seguir, temos que assumir algumas hipóteses. 1. O refrigerante deve ter superaquecimento de 4 graus Celsius após sair do evaporador e nenhum superaquecimento dentro do evaporador. O subresfriamento na saída do condensador deve ser de 3%. A fração de espaço morto do compressor é de 5%. A eficiência isentrópica do compressor é função da razão PR entre a pressão na descarga e a pressão na sucção do compressor, conforme a seguinte equação, dada aqui. A diferença entre a temperatura de condensação e o ambiente onde o calor é rejeitado é 12 graus Celsius. Caso o sistema que vai analisar seja em cascata, o refrigerante no circuito de mais baixa temperatura é o dióxido de carbono e o refrigerante no circuito de mais alta temperatura é o R134A. Então, nesse slide, abordaremos o evaporador. O que acontece no evaporador? Sabemos que a temperatura de retorno ela deve ser igual à temperatura da câmara frigorífica, que foi dado no problema. Neste caso, menos 28 graus Celsius. No slide, conforme a seção 2, parte 2, slide 12, a diferença de temperatura no evaporador é 6 graus Celsius. Então, a gente faz os cálculos, encontra a temperatura do evaporador, menos 28 graus Celsius, menos 6 graus Celsius, igual a menos 34 graus Celsius. No condensador, consideremos a temperatura máxima de 28 graus Celsius. A temperatura de condensação tem que ser de 12 graus Celsius maior. Isso foi dados do problema, né? Então, a temperatura do condensador é igual a 28 graus Celsius, mais o 12 graus Celsius, então ele vai operar com 40 graus Celsius. A pressão do condensador encontra com o R134A a 40 graus Celsius. Então, a pressão do condensador encontrada fica de 1,017 megapascal, né, com essa pressão, e com essa temperatura a gente encontra a pressão. O R134A sai do condensador com a temperatura de 37 graus, né, com subresfriamento dado de 3 graus Celsius. Isso é o que está no sistema, né? Porém, esse condensador ele vai trocar calor, né, e utilizaremos o R134A e água, né, para retirar esse calor. Por que escolhemos a água? Porque a temperatura de bulbo seco é igual à máxima, 28 graus Celsius. E com aquela umidade relativa, a temperatura do bulbo úmido é aproximadamente 22 graus Celsius. Então, conseguimos fazer um condensador onde a água entra a 23 graus, um pouco acima da temperatura de bulbo úmido. Então, ele vai pegar o calor, saindo do R134A, vai jogar para fora e sair a 33 graus Celsius. O R134A irá condensar e a água vai aquecer. Na temperatura intermediária, nós vamos considerar o ΔT de 5 graus Celsius, né, do slide do professor, a temperatura de condensação de 40 graus Celsius, a temperatura de evaporação de menos 34 graus Celsius, né, isso tudo foi encontrado nos cálculos, transforma em Kelvin e joga na equação abaixo, da equação da temperatura intermediária. E encontramos a temperatura intermediária de 0,13 graus Celsius. Então, no evaporador de alta, é necessário fazer esta conversão para o R134A. Então, fica 0,13 mais 5 meios, né, fica igual a 2,63 graus Celsius. E para a temperatura do condensador, que é o de baixa, é 0,13 menos 5 meios, que fica menos 2,37 graus Celsius. A pressão de alta fica 0,3217 megapascal e a de baixa 3,272 megapascal. Então, agora a gente vai procurar cada ponto do ciclo. Então, a gente tem dois
tem dois ciclos, né, do CO2 e do R134A. O ciclo do CO2 é da baixa temperatura. Então, o evaporador dele é o que troca calor com a câmara frigorífica. Na saída dele, sabemos que sairá a menos 34 graus Celsius, com pressão de evaporação como vapor saturado. Então, eu tenho a pressão de 1,245 megapascal, a temperatura do evaporador de menos 34 graus Celsius, jogo no CAT e encontro as demais propriedades, que é o volume específico, entalpia específica e a entropia específica. No ponto de entrada do compressor, ele sai do evaporador e vai para o compressor, porém, neste caminho, saindo do evaporador e indo para o compressor, ele vai aumentar a temperatura em 4 graus Celsius. Então, eu vou ter a pressão 1, que é igual à pressão do evaporador, né, que é de 1,245 megapascal. A temperatura aqui é de menos 34, mais o aquecimento de 4 graus Celsius, vai ficar menos 30 graus Celsius. Então, eu jogo no CAT, encontro o volume específico, a entalpia específica e a entropia específica. Na saída do compressor, encontramos a pressão de 3,272 megapascal, lá na temperatura intermediária. Certo. É onde fala do dióxido de carbono. Então, eu sei a pressão e a entropia, que deve ser igual à entropia de entrada, né? Então, eu jogo no CAT e encontro a entalpia e a temperatura. Então, nós temos aqui a entalpia de 365,1 kJ por grama e a temperatura de 30,98 graus Celsius. Aí eu calculo, né? Só que eu tenho a eficiência isentrópica. Eu preciso corrigir este valor. Então, a eficiência isentrópica, eu tenho que calcular, ela é a relação da equação que o PR, né, do PR, que é a razão entre as pressões, com a eficiência isentrópica, eu corrijo a entalpia e encontro a nova entalpia. Então, com a entalpia nova de 357,25 e a pressão, eu encontro a temperatura real na saída do compressor, que fica 24,49 graus Celsius. No ponto de entrada do condensador, é igual à saída do compressor. E o ponto de saída do condensador, a pressão é a mesma pressão, né, seguindo a linha de pressão, é de 3,272 megapascal. A temperatura é de menos 2,37 graus Celsius, menos o 3 graus Celsius, que é o subresfriamento, que fica menos 5,37 graus Celsius. Então, com a pressão e temperatura, eu encontro a entalpia específica, que é 74,09 kJ por quilograma. Então, agora, a entalpia específica na saída do condensador, ela tem que ser igual à da entrada do evaporador. A única diferença entre eles é a pressão. Então, encontramos com isso, né, todos os pontos do ciclo de CO2, que é o de baixa temperatura, né? Encontramos a saída do evaporador, a entrada do compressor, a saída do compressor, a entrada do condensador, a saída do condensador e a entrada do evaporador. Então, agora a gente vai para o ciclo do R134A. O ciclo do R134A é o ciclo de alta temperatura. Será o mesmo processo, só que nós vamos encontrar a saída do evaporador, né? Encontrar também a entrada do compressor, a saída do compressor, a entrada do condensador, a saída do condensador e a entrada do evaporador. Então, na saída do evaporador, a pressão, encontramos anteriormente a temperatura. Né? A pressão nós encontramos, e a temperatura, nós sabemos que na saída do evaporador, nós já temos a temperatura da saída do evaporador, então nós jogamos no CAT e encontramos as demais propriedades, que é o volume específico, entalpia específica e entropia específica. Agora nós vamos calcular a entrada do compressor. A pressão é conhecida, pois segue a linha de pressão. A temperatura desce 4 graus, chegando em 6,63 graus Celsius. Com esses dois valores, procuramos as demais propriedades no CAT, né? Volume específico, entropia específica. Na saída do compressor, nós sabemos a pressão, foi calculada anteriormente, utilizamos a pressão do condensador, que é de 1,017 megapascal.
Então, a entropia deve ser igual à entropia de entrada, né? Com pressão e entropia, nós encontramos a entalpia e a temperatura, se fosse isentrópico. Como ele possui eficiência isentrópica, então jogamos na equação da eficiência isentrópica e corrigimos a entalpia e a temperatura. Então, foi o que nós fizemos aqui. Tivemos uma entalpia nova, né, entalpia específica nova, de 422,91 kJ por quilograma, e a temperatura de 43,08 graus Celsius. Agora a gente vai encontrar a entrada do condensador. Então, na saída do compressor, ela tem que ser igual à entrada do condensador. Então, os mesmos valores para ambos, né? Então, na saída do condensador, a mesma pressão, né, pressão de 1,017 megapascal, porém com um subresfriamento. Então, ele está funcionando a 40 graus Celsius e tem uma queda de temperatura para 37 graus Celsius. Então, com a pressão e a temperatura, encontra a entalpia específica na saída, né, na saída do condensador. E, por fim, ali o ponto de entrada do evaporador. O ponto de saída do condensador é muito próximo do ponto de entrada do evaporador. O que muda é a pressão, mas a entalpia é a mesma. Desculpa. Então, nós encontramos todos os pontos. Então, agora a gente vai para as questões. A primeira questão é qual é a vazão volumétrica pelo compressor que opera no maior nível de pressão para a potência absorvida da câmara refrigeradora de 37 kW. Então, observando o ciclo do R134A, está operando entre 0,3217 megapascal e 1,017 megapascal, e o ciclo do CO2, que opera entre 1,245 megapascal e 3,72 megapascal. Então, o ciclo que opera no maior nível de pressão é o ciclo do dióxido de carbono, que é o de baixa temperatura. Observando esse ciclo de baixa, vamos calcular a vazão mássica dele, para depois calcularmos a vazão volumétrica. Então, a vazão mássica, né, observando a entalpia de entrada e saída do evaporador, que está na equação do slide anteriormente, então nós conseguimos calcular pelo calor absorvido, né, que é igual à vazão mássica, que multiplica a diferença de temperatura, de saída menos a de entrada. E também, porém, aliás, nós queremos a vazão volumétrica, e não a vazão mássica, né? Então, isolando ali a vazão mássica, eu encontro do CO2, né, eu encontro de 0,1484. Mas não é isso que a gente quer ainda, a gente quer a vazão volumétrica. E para encontrar a vazão volumétrica, eu preciso inicialmente encontrar a eficiência volumétrica, que é dada pela fórmula a seguir. Então, para o cálculo da vazão volumétrica, eu preciso saber a eficiência volumétrica, que está na seção 2, parte 2 do slide 8. Então, o V mínimo, que divide pelo V máximo menos o V mínimo, isso é a fração de espaço morto. O Caio encontra na tabela do apêndice do livro de termodinâmica, as pressões são do compressor. Jogando na equação, vamos encontrar a eficiência volumétrica. Com o compressor que trabalha com o maior nível de pressão, é o que o fluido, o fluido é o dióxido de carbono. E sabemos que a fração de espaço morto é de 5% e o K do dióxido de carbono é de 1,289 no apêndice A do Van Willen. Então, a vazão volumétrica é igual à vazão mássica, que divide pelo ρ de entrada do compressor, que multiplica a eficiência volumétrica. Então, assim, a gente consegue substituir os valores e encontrar a vazão volumétrica, que é de 4,94 metros cúbicos por segundo. Então, qual o consumo total de energia elétrica quando esse sistema opera por 4 horas? Primeiro precisamos calcular a vazão mássica, né? Do R134A. E para isso fazemos um balanço de energia no trocador de calor entre os ciclos. E chegamos na razão entre eles. Então, a gente fez aqui o balanço calculou a razão entre eles, né?
Com isso, a gente consegue calcular a vazão máxima do R134A e do R134A, que deu de 0,2836. A partir disso, né, eu encontro o trabalho total dos dois compressores, tendo um compressor com CO2 e outro com R134A. Eu faço a multiplicação da vazão máxima de cada um, né, pela diferença de entalpia de cada um, e com isso eu encontro o trabalho total dos dois compressores. Então, fazendo a multiplicação, eu encontro o trabalho total de 9,79 kW, multiplicando pela quantidade de horas, dá 39,16 kWh. Qual o coeficiente de desempenho desse sistema? Então, para calcular o coeficiente de desempenho, eu pesquisei no livro do Sengel, na página 629, a equação do COP, que é essa equação que está sendo apresentada aqui na tela. Então, substituindo os valores já encontrados anteriormente, eu encontro o COP, que no caso deu de 3,77. Qual a temperatura de descarga do compressor? Para o dióxido de carbono, que é de baixa temperatura, a temperatura de descarga dos compressores é de 24,49 graus Celsius, que a gente já encontrou, e para o ciclo com o R134A, a temperatura de descarga é de 43,08 graus Celsius. Então, qual a área do compressor? A gente tem que assumir algumas hipóteses, né? Condensador tubo e carcaça com água no interior dos tubos, diâmetro interno e espessura dos tubos de 15 milímetros e 3 milímetros de diâmetro, e diâmetro externo de 18 milímetros, número de tubos e de colunas 40 e 55, respectivamente, resistência à transferência de calor pela parede do tubo e incrustações expesíveis, temperatura da parede com média entre a temperatura média da água e da temperatura de condensação. Então, assumindo essas hipóteses, eu calculo aqui a temperatura média, né? Que eu faço uma soma dos 23 mais da entrada menos mais a saída, divido por 2, encontro de 28 graus Celsius, passo para Kelvin. A temperatura de condensação, 40 graus Celsius, também transforma em Kelvin. A temperatura da parede, passo para Kelvin também. Então, a área do condensador. Como o condensador é na parte superior, né, o calor dele é a vazão máxima vezes a diferença de entalpia no condensador, né, como dá essa fórmula aqui. Ou então eu posso escrever também que ele é igual ao coeficiente global que multiplica a área do condensador, que multiplica a diferença de temperatura, e com isso eu consigo calcular, né, a área do condensador. Então eu vou assumir que, com essa fórmula, 1 sobre o coeficiente global, mais 1 sobre HC, mais AE, que é a área de entrada, que divide por HI, vezes a área a área externa vezes a área interna. Porém, eu vou assumir, né, para simplificar, eu vou assumir que as duas áreas, a área interna e a área externa do condensador, eles são praticamente a mesma. Então, ficando a área dividido pela área, resultando em 1, a título de simplificação mesmo. Hum, Então, para encontrar os valores da equação acima, foram utilizados os valores da tabela A6 de Bergman, no Micropera, para a temperatura de 307,5 Kelvin, aliás, 307,15 Kelvin. Então, a gente fez a interpolação entre 305 Kelvin e 310 Kelvin, encontramos a viscosidade dinâmica, o volume específico, né, o ρ a partir do volume específico, o coeficiente de condutibilidade térmica e o Cp. Assim, a gente pode calcular o HI, né, pela seguinte equação, essa equação dada aqui embaixo. Então, substituindo os valores, né, na equação do HI, a gente encontra o valor de 5.042,99 watts por metro quadrado Kelvin.
qual a área do condensador? Continuando, na parte externa do tubo deverá existir condensação. Então, o coeficiente médio de transferência de calor na condensação, na superfície externa de tubos horizontais, é dada pela equação HC, né? Essa equação. G é a aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. HLV é a entalpia de vaporização, ou calor latente de vaporização, em joule por quilograma. N é o número de tubos dispostos verticalmente, dividido pelo número de colunas. ΔT é a diferença de temperatura do vapor do refrigerante, e a temperatura de superfície do tubo, e D é o diâmetro externo do tubo em metros. Então, aqui os valores encontrados, né? Aqui os valores encontrados, eles foram interpolados entre o 305 e 310 para a temperatura de 307,15 graus Celsius. Então, encontramos esses valores. Então, substituindo, encontramos os valores de HC, que é 7.375,80 watts por metro quadrado Kelvin. Assim, substituindo lá na fórmula que nós tínhamos do coeficiente global, substituindo o HC e o HI, nós encontramos o coeficiente global de 2.295,15 watt por metro quadrado Kelvin. E agora a gente pode calcular, né, o ΔT, né, o cálculo ΔT, que é a diferença de temperatura, que é a temperatura que sai do fluido menos a temperatura que entra do fluido, que no caso é a água, né, e dividido pela temperatura do condensador. Então, encontramos a variação de temperatura de 11,27 graus Celsius. Agora, nós temos, né, propriedades e condições para calcularmos a área do condensador. Então, a área do condensador é o calor que sairá no ambiente, né, que é a vazão máxima do R134A, vezes a diferença de entalpia do condensador, dividido pelo coeficiente global, vezes a variação de temperatura. Então, a área do condensador, né, que nós encontramos é de 0,0019 metro quadrado. Esse é o trabalho. Muito obrigado pela atenção e até mais.